Bem-vindos às fofocas do tarot, onde as cartas contam segredos que ninguém imaginava. Aqui trago histórias baseadas em consultas reais. Claro, sem revelar nomes ou detalhes pessoais, mas com toda a verdade e mistério que só o tarot pode revelar. Amores impossíveis, traições descobertas, reviravoltas inesperadas e destinos traçados pelas cartas. Nada escapa ao olhar atento do tarot. Prepara-te para espreitar os bastidores do invisível e descobrir até onde uma simples consulta pode mudar vidas. O meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. E agora diz-me, estás pronto para ouvir as cartas sussurrarem? A primeira história de hoje é: será que algum dia ela vai amar-me? Esta consulta partiu-me o coração. Há consultas que nos ficam na pele, que mexem com a nossa alma de uma forma que é impossível esquecer. E esta foi uma delas. Bom, ele entrou discreto, tímido. Sentou-se à minha frente e percebi logo que carregava muito mais do que perguntas. Tinha um olhar doce, uma voz serena, mas com um sofrimento antigo guardado no peito. Depois de um silêncio longo e depois de todas as cartas terem dito o que tinham para dizer, aquela primeira parte, ele soltou a pergunta com um ar quase envergonhado. Diz-me se algum dia ela vai amar-me. Fiquei em silêncio. Era uma pergunta que trazia décadas de espera escondida. Então ele começou a falar, sabem? Amo-a há muitos anos. Fui o ombro dela em 2 casamentos que acabaram mal. Vi-a chorar, vi-a recomeçar, vi-a quebrar. Estive sempre ali, mas ela nunca me viu com os olhos do coração, só com os da amizade. O tarot não podia calar. Era preciso ouvir o destino. Ok, vamos lançar novamente as cartas e 2 de copas. Amor verdadeiro, amor de alma, mas incompleto. Porque só um o reconheceu. Até agora. Segunda carta era 3 de espadas. Dor, rejeição, amores que doem. Não os dele, os dela. Casamentos que deixaram cicatrizes, feridas. Feridas que ele viu de perto, mas que não podia curar. Um cavaleiro de ouros a seguir. Ali estava ele, a energia dele, leal, paciente, incansável. Um amor que espera, que cuida, que acredita, mesmo sem promessas. Ela sabe o que tu sentes. Ele sorriu sem sorrir. Sabem quando o olhar sorri, mas os lábios não? Acho que sim, mas faz de conta que não. Talvez para não me perder como amigo. Talvez porque acha que eu mereço alguém que me ame de verdade. Ok. Tirei mais uma carta. Sacerdotisa. Segredos da alma, vidas passadas, coisas que não se dizem, mas se sentem. Mais uma e a roda da fortuna. O ciclo ainda não acabou, a história não chegou ao clímax. Portanto, haverá aqui muitas voltas da verdade a serem reveladas. E 4 de paus, seguido do diabo, mais um casamento. Quando eu lhe disse que ela ia casar mais uma vez, ele ficou gélido. Mudou de cor até. Sim, ela ainda vai casar outra vez. E vai sofrer outra vez. Ficou um silêncio. Ele não parecia zangado com o destino. Parecia resignado, sabem? Como quem sabia cá dentro que ainda não era tempo. E se calhar nunca iria ser, pensava ele.
Ok, vamos ver se algum dia vocês vão ficar juntos. Tirei mais 3 cartas. Justiça, 6 de copas e o sol. Engraçado. Vocês têm uma história antiga. Muito antiga. Já foram amantes noutras vidas. Separados por escolhas, por orgulho, por destino, não se cruzaram no momento certo. Sabes, ela teve de viver tudo isto, cada amor errado, cada dor, para aprender, para resgatar e para poder amar sem medo. E tu vieste nesta vida para esperar por esse momento. Para estar lá quando o coração dela finalmente entendesse o que a alma já sabia há séculos. Confesso que na última carta eu estava com medo. Aquela era a carta derradeira aqui a responder se sim ou não, sabem? Ok, virei os amantes. Ok, pela primeira vez eu vi o olhar dele mudar. Havia esperança, sabem? À medida que eu falava com ele, havia esperança. E aquele homem do 1,90 m e qualquer coisa baixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Sabem o que é que ele disse? Vale a pena esperar. Aquela frase foi incrível. Ele vai esperar. Não sei como é que esta história vai acabar. Ela aconteceu há muito pouco tempo. Mas eu espero que valha a pena esperar. E tu? Já amaste alguém em silêncio, com a esperança de que um dia esse amor pudesse florescer? Acreditas que o verdadeiro amor, mesmo tardio, pode curar todas as feridas? Vamos para a próxima. Porquê é que eu não consigo engravidar? A consulta que desvendou uma maldição antiga. Bom, ela entrou na sala assim com os olhos cansados, alma esgotada, aquele tipo de mulher doce, serena, mas com uma tristeza que se vê ao longe. Aquela tristeza que se sente, sabem? Tirámos as primeiras cartas e logo no início eu disse-lhe que havia ali um problema que estava a travar gravemente a vida dela e que havia um sonho que estaria interrompido por esse grave problema que estava a travar a vida dela. Perguntei-lhe que a causa vinha da mãe, perguntei-lhe pela relação dela com a mãe, pela relação dos pais. Bom, fomos conversando. E falámos muito dos pais e falámos principalmente da mãe. E fomos conversando à medida que as primeiras cartas iam sendo lançadas. Quando chegou à altura das perguntas, ela diz-me assim: Ângela, eu já tentei de tudo. Os médicos disseram que está tudo bem comigo, mas eu não engravido. Já não sei o que fazer. A energia dela não era das mais saudáveis, mas não era nada físico. Ok, vamos ver então as cartas nesse sentido. Se vais conseguir engravidar. Quando perguntas se vais conseguir engravidar, estás à espera de outro tipo de cartas. E a mim saiu-me a torre, a lua e o 10 de espadas. Uma dor profunda, antiga, que não era dela, mas que vivia nela. Ok. Aparece-me novamente ali no meu pensamento a mãe, por causa da leitura inicial. Uma dor que não era dela, mas que vivia nela, e a mãe apareceu várias vezes naquela tiragem inicial. Então a mãe estava
presente em mim, entendem? Como se eu estivesse sempre a pensar porque aquela mulher estava tanto na leitura inicial da filha. Não fazia muito sentido à partida, mas o certo é que a origem de qualquer coisa que fosse estava na mãe. Principalmente aquele bloqueio que ela tinha com um sonho. Ok. Mais 3 cartas. Roda da Fortuna, 6 de espadas e Rainha de espadas. Caramba. É que de repente vi tudo. Estava ali, à frente para quem queria ver. Uma história que não era dela, mas que tinha sido colocada sobre ela. Contei-lhe o que é que o tarô me estava a mostrar. E houve ali um momento no passado, muito antes de tu tentares engravidar. Aliás, antes mesmo de tu perceberes o mundo à tua volta, quando tinhas uns 3 anitos, 2, 3, foi aí que a tua alma começou a carregar algo que não era teu. Ela olhou para mim meio confusa, sabe? Daquele tipo de 2, 3 anos. O que é que isso tem a ver com a minha gravidez agora? Eu vejo uma mulher ferida, grávida, confusa e abandonada. O teu pai era casado antes da tua mãe, não era? Sabem quando de repente abres um baú que ninguém está à espera que tu abras? Ela olhou para mim e eu percebi que tinha mexido em algo que se calhar não devia mexer. Mas eu tinha que ir mais fundo porque a imagem da mãe dela estava lá. A tua mãe retirou o teu pai desse relacionamento, não foi? Foi este o silêncio que se fez. Ela não sabia o que me havia de dizer porque ela estava naquela de onde é que esta gaja vai chegar? Sabem? Quando tu percebes nitidamente, não vais por aí, não vais por aí, aonde é que tu queres chegar com isto? Ok. Ela disse-me, depois desse ar tão cortante de silêncio, ela diz-me assim: essa mulher grávida de 8 meses perdeu o bebê dias depois do meu pai a ter deixado. Dizem que a dor dela foi tão grande que virou raiva e essa raiva tornou-se lá uma maldição contra a minha mãe. Foi muito complicado. Quem me contou não foi a minha mãe, foi uma tia minha. E foi agora na altura em que eu quis engravidar porque aquilo complicou-se naquela altura. Depois, entretanto, a minha mãe ficou com o meu pai, não é? E depois eu nasço e parece que a mulher me odiava mesmo antes de eu ter existido. Mas eu nunca conheci essa mulher, eu nunca a vi. Mas acho que ela procurou alguém. Fala-se lá na aldeia que ela tinha procurado alguém, que tinha feito trabalhos, sei lá, alguma coisa para se vingar. Minha mãe depois também foi alguém e pronto, não sei muito mais do que isso. A carta seguinte foi a carta do diabo. Um trabalho pesado, feito com dor, sangue e juras. Uma alma em frangalhos é capaz de tudo. Ela começou a chorar, sabem? Parecia que ela tinha o peso dentro dela. Ela disse-me, sabes que a minha mãe, há algum tempo atrás, disse-me que não valia a pena eu tentar engravidar porque eu nunca ia conseguir. Faz sentido. Porque a mãe dela sempre teve medo. A mãe da minha mãe sempre teve medo que alguma coisa me acontecesse depois de tudo aquilo que aquela mulher fez e aonde é que ela tinha ido. Mas não, a vida desenrolou-se, eu fui tendo os meus altos e baixos como todas as crianças.
e nunca aconteceu nada de maior. Agora, quando eu comecei a falar em engravidar, a minha mãe disse que não valia a pena eu tentar, porque eu nunca ia conseguir engravidar. Não sei o que é que ela sabe, mas faz sentido com aquilo que tu dizes. Ok. Foi naquele momento que nós percebemos que havia muito mais para desvendar, não é? E fomos às questões passadas e fomos mexer em tudo o que era possível mexer do passado, e passaram-se meses. E fomos tentando desvendar o que é que havia por trás. E há um dia em que eu venho a sair da clínica e ela está dentro do carro à minha espera. E está a chorar compulsivamente. E ela diz-me, olha, estou à tua espera, não consegui entrar, não consegui tocar porque vi que tinhas lá gente e eu não consigo parar de chorar, mas quero-te mostrar isto. E era um exame de gravidez e ela estava grávida. Nós, estes meses que foram passando, nós fizemos muita coisa, não é? Limpámos, tratámos, fomos várias vezes as duas ao Dr. Sousa Martins. Bom, enfim, foi uma jornada. Ai, tenho-vos a dizer que o meu Diogo é um milagre, é um renascimento, é uma alma livre, que pode crescer tranquilo. Hoje é mais um dos meus afilhados, não é? E a mãe dele sabe no fundo da alma que ele veio na hora certa, quando tudo foi limpo, quando o passado deixou de pesar no futuro. Todas as histórias que nós descobrimos, conseguimos juntar algumas peças do puzzle, porque o tarot não nos contou tudo. Então nós conseguimos saber que a mãe dela tinha feito uma magia para separar o casal. O casal a senhora estava grávida, não é? E ele deixa assim de uma forma muito abrupta, e ela estava grávida de 8 meses. Ela perde 7 meses e tal, ou 8 meses. Bom, no meio daquela confusão toda, a senhora perde o bebê, e quando perde o bebê, eu acho que ela perdeu o bebê e perdeu tudo. Perdeu tudo. A dor fez com que ela sentisse que tinha perdido tudo e que já nada valia a pena. E acho que é nesse desespero, nessa angústia que se fala na vila, que ela procura uma tal senhora que fazia algumas coisas. Pessoa essa, quando nós fomos à procura dela, já não existia, já tinha partido. Mas que lançou uma maldição. E lança uma maldição sobre a família, mas caso ele tivesse uma filha, porque já que ela tinha perdido tudo, a maldição cairia em cima da filha. Essa tal senhora que fez a maldição e que lhe pagaram para fazer a maldição, acho que há uma altura em que ela tem um arrebato de consciência e fala com a avó da minha cliente. E a avó da minha cliente é que conta à mãe da minha cliente, e por isso é que elas achavam que ela nunca iria engravidar, e aliás achavam que ela iria ter problemas de saúde ou iria morrer prematuramente. Pronto, elas tiveram sempre muito medo durante a vida dela que lhe acontecesse alguma coisa, porque a senhora confessou que tinha feito a maldição. Não disse tudo o que tinha feito, mas disse que tinha lançado uma maldição, não contra o casal, porque diz que a outra senhora já não o queria de volta sequer, nem queria sequer ver a cara dele, mas sobre alguma criança que viesse dos dois. Se os dois tivessem um filho, a maldição cairia sobre a criança. Pronto, e a maldição era então ela não conseguir ter mais descendência. Viria uma filha que não conseguiria engravidar, e se engravidasse a criança teria muitos problemas, morreria também aos 8 meses. Portanto, era como se a maior dor que ele tivesse fosse ver a filha a sofrer aquilo que ele fez sofrer outra pessoa. Sendo que foi por interposta pessoa, quer dizer, porque não foi ele que fez, foi a mãe dela. Mas pronto, a maldição cai desta forma. Ele sofrer por ver a filha sofrer aquilo que ele fez sofrer à primeira mulher que ele abandonou grávida. O senhor, quando nós lhe falamos da história, ele nunca nos contou nada, nunca desmentiu, mas também nunca confirmou. Ele só dizia que
sabia a data de morte do primeiro filho, sabia a data, sabia onde é que estava sepultado, porque houve um corpo, não é? Sabia onde é que estava sepultado, sabia a data e tinha algumas indicações que nós nunca fomos saber se eram verdade, se não eram, como é que era. Entretanto, a senhora tinha de viver para o estrangeiro, tinha casado, acho que não teve mais filhos, mas não tínhamos grandes conhecimentos sobre ela. Bom, o mais importante é que, sim, foi tudo limpo. Realmente a ciência não a poderia ajudar, porque era algo que teria sido enviado para ela, não é? Mas pronto, ficou resolvido. Tenho o meu Diogo é um... é um renascimento, é um renascido das cinzas, quase. E pronto, também não tem irmãos, mas tem saúde. E tu, já sentiste que carregas uma dor que não é tua? Acreditas que há histórias que precisam de ser libertas antes de novas vidas poderem começar? O que é que tu pensas sobre isto?